criatura, em contato permanente com Deus, através da consciência, procura a solução restauradora para o desequilíbrio que gerou para si mesma, variando de caso para caso. Karma é sinônimo da lei de causa e efeito, apesar de alguns estabelecerem diferença entre uma coisa e outra. Os atos bem-intencionados recebem o aplauso da consciência e vice-versa, redundando tudo no bem-estar ou mal-estar interior e nos resultados exteriores. Não se deve estar a atribuir todos os sofrimentos aos feitos negativos do passado, pois estamos matriculados numa escola, onde passamos dos estudos mais básicos para outros mais complexos e interpretamos essas mudanças como sofrimentos, quando são apenas a necessidade de maior esforço intelectual. Sejamos otimistas e tudo ficará mais leve. 2.1.2 Doenças proteção. A intenção de sarar é natural, sendo difluente do próprio instinto de conservação. Todavia, devemos pensar no que pretendemos fazer da própria saúde. Vejamos o que aconteceu com aquele paralítico que Jesus curou e, ao invés de emendar-se moralmente, procurando uma vida saudável, voltou para os ambientes negativos com os quais se afinava. Todas as pessoas sofrem algum tipo de limitação, de cunho pedagógico, aliás, programada pelos seus orientadores espirituais. Assim é que a quantidade de erros não chega aos extremos do absurdo, pois, em caso contrário, os desastres morais individuais e coletivos seriam muito maiores. Cada um deve analisar-se e ponderar o quanto de bem lhe advém das limitações físicas que suporta. Dessa maneira, uns apresentam um tanto de fealdade, outros de dificuldade quanto ao funcionamento de algum órgão. Mais adiante vemos desequilíbrios psicológicos ou psíquicos e assim por diante. A maioria dos espíritos ligados à Terra está em fase rudimentar de evolução intelecto-moral ou apresenta significativo passivo de defeitos morais, sendo considerados, digamos, como crianças espirituais, que não podem usufruir mais liberdade do que a que detêm, pois, em caso contrário, inviabilizar-se a própria vida na Terra. Achaques, deficiências, limitações, tudo isso faz parte da pedagogia divina. 2.1.3 Incúria atual. A falta de noção sobre as leis divinas é tão grande que a maioria das pessoas se prejudica e causa prejuízos aos outros por não trazer no seu cabedal intelecto moral as informações necessárias transformadas em automatismo de conduta no bem. Quando Allan Kardec enumerou, por indicação dos espíritos que lhe orientavam a missão, as leis morais como sendo adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, estava mostrando, indiretamente, como se deve compreender a vida e tudo o que interessa a ela. Procedendo de forma contrária a essas leis, não há como alguém viver bem, por mais que tente enganar-se aos outros, com subterfúgios e artifícios. Seguir as leis da natureza era um dos lemas de Sócrates, que é um dos espíritos mais elevados que passou pela Terra. Jesus também seguiu estritamente as leis da natureza, que são uma expressão sinônima de leis de Deus, inclusive tendo dito, eu não vim derrogar a lei, mas cumpri-la. Não se referia apenas à lei mosaica, mas à lei de Deus, que regula o universo. Conhecer essas leis e estar o máximo possível de acordo com elas é viver bem. A incúria é o descaso em relação às leis da natureza, gerando resultados danosos. Não se deve atribuir os sofrimentos atuais sempre às falhas cometidas em época anterior à encarnação atual, pois a maior parte dos problemas que cada um tem de carregar se deve à incúria atual, que agrava situações e cria empecilhos desnecessários. Todavia, cabe a cada um autoanalisar-se e melhorar-se intimamente, como o único caminho para ser feliz. 2.1.3.1 Vícios. O número dos vícios depende do que cada um considere como tal, mas a verdade é que podemos entender que seja tudo o que cada um faz em prejuízo próprio. Assim, podemos incluir a irritabilidade, a violência, o pessimismo,
a maledicência e assim por diante. A tendência é cada um consolidar hábitos e repeti-los indefinidamente, chegando ao ponto de ter de repensar tudo quando o sofrimento bate à nossa porta, inclusive sob a forma de doença. Quem pretende evoluir espiritualmente deve analisar como anda seu mundo interior e mudar de rumo quando descobre alguma tendência viciosa. De nada adianta tentar enganar-se, pois a consciência avalia cada pensamento e aciona os mecanismos internos da autopremiação ou da autorrecriminação. Não podemos dizer que o alcoolismo, a drogadição, o tabagismo e outros vícios que a humanidade considera como mais graves realmente o sejam, porque o resultado de qualquer vício é danoso na proporção em que cada um se apega a ele. Assim o maledicente se prejudica imensamente, o pessimista igualmente, o mesmo se dizendo do irritadiço e do violento. Sobretudo, não devemos apontar os vícios alheios, mas curarmos-nos dos nossos. 2.1.3.2 Acidentes. Quantas pessoas encerram uma encarnação antecipadamente, por culpa da própria incúria? Acidentes de várias ordens ocorrem cotidianamente, precipitando a desencarnação de pessoas de todas as idades. Nem todas essas ocorrências têm natureza kármica, mas sim retratam o grau de desconhecimento das leis divinas, fazendo com que muitos se lesionem, provoquem a desencarnação própria ou prejudiquem terceiros. Meios de locomoção utilizados desavisadamente, utensílios e instrumentos manuseados sem o preparo devido, falta de cautela, tudo isso contribui para a ocorrência de desastres, provocando danos à saúde ou até a morte do corpo. Reflitam sobre o que têm feito de si próprios e tenham cuidado com tudo que represente risco para a saúde. 2.1.3.3 Solidão. Incluímos a solidão entre os fatores causadores de doenças atribuíveis à incúria atual, porque realmente é um dos que mais contribuem para os índices alarmantes de males psíquicos, que, somatizados, se transformam em verdadeiras mazelas corporais. Estudemos o assunto. Por que determinadas pessoas se julgam solitárias? Por desconhecimento da interdependência dos seres, no número dos quais estão incluídos os componentes dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. As pessoas que preferem viver solitariamente ainda não se conscientizaram de que é absolutamente necessária a interação com o maior número possível de seres de todos os reinos. Vejamos. Há quem mantenha verdadeira aversão ou receio da água dos rios, lagos, mar etc., constituindo sem perda de excelentes oportunidades de reabastecer-se de magnetismo positivo e descarregar o negativo, tanto assim que André Luiz afirma que o banho comum, além de limpar o corpo de bactérias e outros elementos prejudiciais à saúde, lava o psiquismo, através da absorção de miasmas, que, se firmarem um sistema de parasitismo no hospedeiro humano, provocam verdadeiras catástrofes nas estruturas mental e física. Há pessoas que não mantêm o necessário contato com os vegetais ligados ao solo, alguns preferindo plantas ornamentais, que condenam a vida sofrida em vasos, contrariando a lei natural, segundo a qual os vegetais são realmente sádios sem contato direto com a terra, de onde absorvem, além do alimento mineral, o magnetismo. Outros não convivem com animais, havendo até quem tenha verdadeira ojeriza a eles. Muitos há que têm alergia a gente, preferindo quaisquer outros seres, menos seus irmãos e irmãs em humanidade. A pessoa que mantém contato contínuo com todos os tipos de seres não vive solitária. O fato de não ter parentes não é impedimento para se espantar a solidão. A respeito, lembremos a experiência também de André Luiz, que, convidado por Lísias para morar com ele e sua família, passou a ser um ente querido no seio daquele grupamento ligado pelo amor espiritual. Os encarnados devem mirar-se nesse exemplo, que deixará de ser exceção no mundo de regeneração, porque as pessoas se agruparão sob o mesmo teto pela afinidade espiritual, independente de parentesco consanguíneo.
Que esta breve exposição sirva de referencial para aqueles que não têm parentes na urbe onde habitam. Quanto aos que os têm, devem procurar agir de forma cooperadora e nunca egoisticamente, pois, enquanto a primeira representa a solução, a última é o maior empecilho para qualquer tipo de convivência humana. Já se falou que só é solitário quem não é solidário, mas completamos a informação com esta, de que a necessidade de integrar-se na natureza é incontornável, devendo efetivar-se no sentido mais amplo possível. Quem não age dessa forma, passa a sofrer do mal terrível, que é a carência afetiva, ou seja, insuficiente troca de energia psíquica com os demais seres. Solidão é problema de fácil solução, basta a cada um sair da sua própria redoma de vidro e ir de encontro a tudo que faz parte da criação de Deus. Por isso Francisco de Assis nunca foi solitário, uma vez que tinha sempre, além de tudo mais da natureza, o irmão Sol e a irmã Lua. O que dissemos acima é suficiente para convencer quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quanto aos homens e mulheres refratários a esses contatos, para eles a solução, ironicamente, é o uso de medicamentos, os quais nunca lhes cobrarão um bom dia, um afago e outras manifestações de carinho e simpatia. 2.1.3.4 Culto do corpo. Consta da sabedoria chinesa um provérbio de grande utilidade para derrubar a arrogância de quem se julga melhor do que seus irmãos e irmãs em humanidade. Há três verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Todavia, uma certeza que podemos ter é de que tudo, sem exceção, pode ser interpretado pelo lado positivo e pelo lado negativo. Assim é que iniciaremos esta reflexão sobre o culto do corpo. Na década de 1950 reencarnaram na Terra espíritos extremamente rebeldes quanto aos padrões vigorantes no planeta. Foram os hippies, que principalmente através da música, acabaram mudando muitas regras que vigoravam na sociedade dos encarnados, contribuindo para a valorização dos jovens e o combate à hipocrisia. Cada um ajuda o progresso da humanidade com aquilo que sabe, sendo um dos itens da lei divina que o intercâmbio de informações entre os seres deve ser vivenciado espontânea ou forçadamente, ou seja, cada um dá o que tem e recebe o que lhe falta, quer assim se propõe a fazer ou então a lei lhe impõe esse aprendizado, mas sempre com a finalidade de cada um aperfeiçoar-se e tornar-se um espírito superior e, mais adiante, um espírito puro, como é Jesus. Mais recentemente reencarnaram, segundo, aliás, afirmou Divaldo Pereira Franco, em uma palestra em Lyon, na França, em 2008, espíritos que estavam retidos no umbral desde a Idade Média, sendo reconhecíveis, no seu geral, pelo culto do corpo, através da hipertrofia muscular, tatuagens e outras maneiras de supervalorização da máquina física de maneira primitivista. Pois bem, se os hippies contribuíram para a quebra de padrões comportamentais simplesmente exteriores, jogando por terra o farisaísmo que ainda vigorava em quase todos os departamentos da sociedade terrena, os atuais cultores do corpo também dão uma contribuição positiva, que é no sentido da melhoria da aparência física e da saúde em geral, pois a fealdade tenderá a desaparecer no mundo de regeneração, uma vez que, em grande parte, se deve à falta de atividade física adequada, desvios na alimentação e vícios de várias ordens. Os atuais cultores do corpo, por outro lado, tal como os hippies, não conseguem enxergar que, acima dos interesses meramente terrenos, aliás, questionáveis são seus padrões de beleza, devem estar os objetivos espiritualizantes. Vivem, basicamente, em função da aquisição da maior beleza possível, imitando os antigos gregos, para quem o fato de ser bem apresentável fisicamente era igualar-se aos deuses do Olimpo. Pobre mentalidade, pois o poder do espírito está na mente, assim mesmo condicionado à espiritualização, a qual pode ser traduzida na intensidade do amor universal que cada espírito já adquiriu.
centrada sua vida no aperfeiçoamento da musculatura ou no aformoseamento dos contornos do corpo, para tanto muitas vezes utilizando meios nocivos à própria saúde, como excesso de ginástica, cirurgias plásticas desnecessárias, enfeites implantados no próprio corpo, como tatuagens etc. Esses encanados agridem a máquina orgânica e muitos deles provocam o desgaste corporal, vindo a desencanar, como forma de suicídio indireto. É preciso que as pessoas que não fazem parte dessa coletividade de espíritos primitivos separem claramente o lado bom desse tipo de contribuição, mas observem igualmente seu lado negativo, ou seja, os prejuízos que podem vir a sofrer com a adoção radical do culto do corpo, pois esses irmãos e irmãs estão em estágio menos evoluído da sua trajetória, apesar de que um dia chegarão a patamares elevados, como, aliás, está destinado a todos. Muitas pessoas têm se prejudicado pela adesão dessa forma de materialismo, no sentido de um estilo de vida voltado para o corpo, desconsiderando os interesses espiritualizantes. Nem tanto amar, nem tanto a terra é outro ditado de grande profundidade e utilidade. Estando encanados, devem cuidar do corpo, todavia, como se cuida de uma ferramenta de trabalho, a qual deve estar sempre em boas condições de uso. Mas, inverter a ordem de prioridades é agir em prejuízo próprio, pois a desencanação costuma pegar de surpresa muitos que julgam ter ainda muitos anos de vida pela frente. A lição das virgens loucas merece reflexão, pois o dia da partida pode ser amanhã ou mesmo hoje. Assim também vale pensar na parábola do mordomo infiel, através da qual se afirma que, bem ou mal cumprindo as tarefas que lhe competem durante a encarnação, a morte do corpo é fatal para todos. Quanta gente tem utilizado os chamados suplementos alimentares, muitos dos quais são altamente nocivos para o corpo. Quantos se fazem dependentes espontâneos dos anabolizantes? Quantos lesionam a musculatura, os tendões, ligamentos, articulações e a própria estrutura óssea com excesso de exercícios nas academias ou em competições atléticas ou esportivas? Para finalizar, transcreveremos o alerta feito por Emmanuel no seu preciosíssimo livro O Consolador. 127. O preceito do corpo são mentalidade sadia, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos. No que se refere ao corpo são, o atletismo tem papel importante e seria de ação das mais edificantes nos problemas da saúde física, se o homem na sua vaidade e egoísmo não houvesse viciado, também, a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência, do abastardamento moral da mocidade, iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia ou pelas competições estranhas dos grupos sectários, desviando de suas nobres finalidades um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde. 2.1.3.5 Agressividade. Cada ser tem a estrutura física adequada às suas necessidades evolutivas. Assim é que o urubu, por exemplo, consegue retirar da carne em estado de putrefação o conteúdo alimentar necessário ao seu sustento sem se contaminar com os decompositores ali instalados. Assim também acontece com os animais ferozes, cujo sistema nervoso suporta as descargas elétricas da sua agressividade, sem nenhum dano físico. Quanto aos seres humanos no estágio evolutivo em que se encontram os espíritos medianos da Terra, o sistema nervoso não é adequado para suportar as microdescargas elétricas de voltagem superior àquela para as quais foram programados os condutos nervosos. A pessoa agressiva ou irritadiça está continuamente sobrecarregando seu sistema nervoso com uma voltagem acima da suportável e, com isso, danificando os condutos e, igualmente, os órgãos por eles comandados. O sistema nervoso administra, sob o comando centralizado no cérebro e órgãos anexos, toda a máquina física, esta que tem sua cabine de controle no próprio espírito, ligado ao corpo pelo perispírito.
É preciso que os encarnados saibam controlar sua agressividade e irritabilidade, pois, em caso contrário, muitos males físicos e psíquicos advirão. Atualmente, vivem em regime de quase constante alerta, devido ao estilo de vida altamente competitivo e onde a violência ronda a vida de milhões de pessoas, sobretudo nas grandes cidades. O sistema nervoso de muitos seres encarnados corre o risco de colapso, daí a quantidade alarmante de pessoas dependentes dos ansiolíticos, antidepressivos e outros medicamentos semelhantes. Cada um deve procurar viver pacificamente, em harmonia com os demais seres da natureza, inclusive os seres humanos, nunca adotando atitudes agressivas, que não se justificam, também não se impacientando, pois a paciência é uma das virtudes mais importantes, e nem adotando a irritabilidade. A agressividade é sinônimo de primitivismo, pois caracteriza os animais ferozes, não sendo característica dos animais pacíficos, esses que estão mais próximos do ingresso na fase hominal. A agressividade, entre alguns tipos de animais, é um meio de conseguirem o de que necessitam para sua sobrevivência, mas, quanto aos seres humanos, precisam, para sobreviver, de inteligência e bondade conjugadas, a primeira para trabalhar e a segunda para conviver em regime de harmonia com os semelhantes. Não se deve proceder de forma contrária ao máximo de compreensão adquirida, pois, em caso contrário, estar-se-á negando a própria inteligência, sem se falar nas leis divinas, que Jesus resumiu no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ninguém precisa ser agressivo para sobreviver no mundo terreno, pois até para se defender da agressividade alheia há meios adequados, civilizados, inteligentes. Jesus, o modelo para os habitantes da Terra, nunca foi agressivo. Seus discípulos mais graduados agem de forma pacífica, sendo que Mohandas Gandhi exemplificou sempre a não-violência, o mesmo fazendo Martin Luther King e outros grandes missionários da paz. 2.1.3.6 Violência contra a própria memória. Cada pensamento, sentimento ou acontecimento da vida de um ser humano faz parte do seu acervo de experiências e nunca deve ser renegado, mesmo quando considere como negativo, pois tudo contribui para o progresso intelecto-moral. Uma das formas de violência que alguém pode cometer contra si mesmo é renegar o acontecido, significando verdadeira mutilação espiritual, que nunca fica impune, uma vez que se traduz em orgulho, sempre nocivo para a evolução. Qualquer pessoa que cruze seu caminho proporciona um acréscimo de conhecimento, um estímulo intelectual e moral, mesmo quando tenha tentado prejudicá-lo, pois a lei da interdependência dos seres é um dos capítulos da grande lei da fraternidade universal, assim como o auto-perdão deve ser uma palavra de ordem para cada um seguir em frente sem paralisação na marcha ascensional, sob pretexto de que a autopunição seja necessária, ao invés da auto-renovação no bem. Ao invés de tentar matar a memória de lembranças tidas como incômodas, deve-se transformá-las em temas de reflexão serena e ponderada, com a tranquilidade de quem examina uma questão filosófica ou científica, com vistas ao aprendizado. Mutilar a própria memória provoca lesões no psiquismo, com resultados danosos para a própria paz interior. A pior coisa na vida do ser humano é não acontecer nada. Eis aí uma lição importante, uma vez que a inércia, a falta de estímulo mental, intelectual ou moral, a inatividade, a rotina, a mesmice, o desinteresse em participar da vida alheia, o egoísmo, tudo isso representa estagnação, empobrecimento, ferrugem no cérebro e no coração. Ninguém prejudica outrem, pois o mal feito sempre recai no infrator, enquanto que o pretenso prejudicado só é atingido na medida em que lhe impulsiona a evolução. Assim, os malfeitores contribuem para o progresso de suas vítimas. Não se deve tentar apagar da memória quem quer que seja, incluídos os sacrificadores da paz alheia. Faz parte da evolução intelecto-moral orar por todos, mesmo pelos agressores,
ingratos, caluniadores, etc. Sem essa prática, o espírito da pretensa vítima estagna, por causa de sua falta de humildade e sua insubmissão à vontade de Deus, o qual não permite que caia uma folha de uma árvore sem seu consentimento. Se ocorrer um fato é porque Deus assim o permitiu, pois, senão, não teria ocorrido. Todos devem merecer sua memória favorável, benévola, para ver sua própria evolução. Odiar outrem ou tentar apagá-lo da própria memória e mutilar seu patrimônio de experiências, é pretender tratar como entulho uma joia rara. Nada é negativo, se olhado com olhos bons, assim como todo pensamento, sentimento ou fato é bom se aproveitado como aprendizado para melhorias futuras. Gratidão deve ser o sentimento para com tudo e todos, que enriquecem a vida de outrem com estímulos, mesmo que pretendendo fazer-lhes mal. A lei da interdependência dos seres deve ser sempre lembrada, pois todo estímulo é precioso contributo para o progresso, enquanto que, nada acontecendo, tudo estaciona. Deus, através da própria lei da evolução, instiga ao progresso quando seus filhos se recusam a progredir espontaneamente. Sejamos atentos para essa regra, para não agirmos como quem pretende arrancar os próprios olhos por não querer enxergar nada que julga negativo. Entenda-se esta lição com olhos de ver e ouvidos de ouvir. 2.1.3.7 Obsessão. Como se sabe, a obsessão é a interferência negativa de um espírito sobre outro, podendo ser de desencarnado para encarnado ou de encarnado para encarnado. Também se sabe que tem uma gradação, que vai da obsessão simples até a possessão, no caso de desencarnado para encarnado. Em todos os casos provoca males psíquicos ou físicos, que podem levar até a desencarnação do obsidiado. Representa uma das maiores causadoras de doenças, devido principalmente à agravante da invisibilidade dos desencarnados, que, com isso, mais prejudicam suas vítimas. Todavia, a cura depende principalmente da autorreforma moral da vítima, que, na verdade, não deve odiar o seu adversário, mas desculpar-se de eventual malefício que lhe tenha feito e procurar ajudá-lo a recompor-se, mesmo que apenas através da prece em seu favor. 2.2 Tratamentos. Os especialistas encarnados da área da saúde procuram descobrir novos processos de cura para os males do corpo e da mente, havendo várias terapêuticas, desde a medicina indiana, a mais antiga de todas, até modernos métodos, alguns mais embasados e outros que são meras aventuras às custas dos pacientes mais ou menos crédulos. O importante é que, somadas as tentativas mais ou menos bem-sucedidas, procuram-se meios de melhorar a saúde das pessoas. Todavia, sem se considerar a existência do espírito, sua evolução através das reencarnações sucessivas, a lei de causa e efeito e outros tópicos difluentes da existência do espírito, todas as modalidades terapêuticas são imperfeitas e resolvem apenas parcialmente os problemas de doenças da humanidade encarnada. É o caso de medicamentos que curam algumas doenças, mas provocam tantos efeitos colaterais danosos que podem ser tidos mais como venenos do que remédios, bem como determinadas cirurgias, que prejudicam mais do que auxiliam os pacientes. É preciso que os profissionais da saúde se deem conta de que os doentes não podem ser tratados como verdadeiras cobaias humanas e que estes se conscientizem de que mais importante que curar as mazelas físicas é curarem-se moralmente, a fim de as doenças não continuarem instaladas no seu perispírito, como o espírito Jesus Gonçalves alertou Divaldo Pereira Franco para praticar o bem em alta escala a fim de neutralizar as manchas perispirituais de amisaníase, sob pena de a doença instalar-se no seu corpo físico. Assim, o missionário da oratória e da caridade vem se desdobrando em obras beneméritas e não contraiu a lepra. Há casos em que os medicamentos e tratamentos da ciência terrena curam, mas geralmente quando o espírito já está curado no seu perispírito ou se lhe concede uma moratória, para que a doença se manifeste em época futura ou outra concessão autorizada por Deus,
através da espiritualidade superior. Muitas formas de tratamento há, como se sabe, contudo, é necessário repetir-se que a cura mais importante é realizada na intimidade do próprio espírito, através da auto-reforma moral. 2.2.1 Medicamentos. De tempos em tempos descobre-se que determinados produtos tidos como medicamentos são inócuos ou até nocivos e vice-versa. As terapêuticas terrenas tateiam, muitas vezes, no escuro, justamente porque se sustentam do materialismo, enxergando apenas o corpo físico, mas não a essência espiritual dos seres humanos. As experimentações em cobaias nem sempre garantem a verdadeira qualidade terapêutica de muitos produtos, que, mesmo assim, são colocados em circulação, graças aos interesses econômicos da poderosa indústria farmacêutica e de outras assemelhadas. Cada pessoa consciente dessa realidade deve analisar por si mesma, verificando se não está sendo vítima de profissionais que colocam o dinheiro acima de qualquer outro valor, inclusive da honestidade profissional, pois que usa vários desse estofo moral. 2.2.2 Cirurgias. Ao lado das cirurgias realmente necessárias, até para a salvação da vida dos doentes, há outras simplesmente desnecessárias ou até de alta nocividade, como muitas cirurgias plásticas que são realizadas por mero capricho de pessoas que deformam o próprio corpo à procura de uma beleza imaginária, pois que a verdadeira beleza vem de dentro para fora, da saúde espiritual que se irradia pelos olhos e nos gestos de simpatia e bondade. A indústria das cirurgias inúteis enriquece muitos profissionais e vitima pessoas incautas no mundo inteiro. Há formas de tratamento menos invasivas, que, sendo mais conformes com as leis da natureza, demoram para produzir efeitos palpáveis, mas realmente proporcionam a cura. Assim é que as medicinas indiana, antroposófica e chinesa e a homeopatia são mais propícias à cura definitiva. 2.2.3 Curas espirituais. A literatura espírita está referta de referências a casos de curas proporcionadas pelos meios espirituais, sem contar os inúmeros casos que ocorrem inclusive nos centros espíritas. Todavia, nem sempre é necessário que se esteja em um ambiente especialmente preparado para as cirurgias, porque o que conta mesmo é a determinação dos terapeutas espirituais em atender às necessidades de um doente do corpo ou da mente. Quem está em contato com o dia a dia das reuniões mediúnicas talvez tenha mais condições de acompanhar os casos ocorrentes, o que proporciona a noção de que tudo isso que acontece é natural e corriqueiro no mundo espiritual. Os meios tecnológicos do mundo extracorporal são mais desenvolvidos, sem contar que o poder mental ali atua com maior amplitude. Os encarnados devem procurar evoluir moralmente para participarem desses processos, que, em tese, são acessíveis a todos os homens e mulheres de boa vontade e coração cheio de amor, beneficiando-se e auxiliando os outros. 2.2.3.1 Passe. Muito se debate sobre o passe, alguns entendendo que deve ser um capítulo extenso dos estudos espíritas, enquanto que os outros o tomam como uma ferramenta espiritual onde basta a boa vontade do passista. Realmente, há passes e passes, de acordo com o nível evolutivo de cada médium, que, na certa, será instrumento de espíritos mais ou menos superiores. Quem é médium passista, de preferência, deve estudar para bem conhecer sua especialidade, para a qual se preparou antes da encarnação, bem como deve praticá-la, sob pena de falhar nos seus compromissos espirituais. Toda a área do conhecimento é ilimitada e cada praticante evolui dentro dela conforme sua dedicação e aperfeiçoamento espiritual. Quem se propõe a receber um passe deve postar-se em atitude interior de fé em Deus e propósito de recuperar a saúde ou mantê-la a fim de realizar no bem e não apenas para livrar de incômodos, achaques ou doenças. 2.2.3.2 Água fluidificada. A água é um excelente meio conservador ou condutor de energia de qualquer natureza.
Percebe-se essa qualidade pela boa condutibilidade da energia elétrica, por exemplo. Trata-se a água apenas de uma substância intermediária, mas não absolutamente necessária, pois a energia curativa pode ser transmitida diretamente ao paciente por via mental. O pensamento é que realmente trabalha o fluido cósmico universal e pode ser canalizado em favor da cura das pessoas, animais e vegetais, conforme a evolução espiritual de quem se propõe a fazer o bem. 2.2.3.3 Mentalizações. O poder mental dos espíritos superiores é incalculável para os homens e mulheres de evolução mediana, pois, além do conhecimento teórico que detêm, suas virtudes lhes fornecem credenciais para, em nome de Deus, procurar beneficiar a saúde física e moral das pessoas. A questão é complexa e somente com evolução espiritual se vai compreendendo o assunto, objeto de alguns livros, todavia, só apreensível de verdade pela prática no bem. Existem pessoas cujo poder nas mentalizações é muito grande, graças ao exercício dessa potência, que todos, um dia, alcançarão, não sendo privilégio de ninguém. Quem resolve exercitar-se deve procurar conjugar sua vontade com as correntes mentais do bem. 2.2.3.4 Cirurgias espirituais. Os espíritos especialistas em curas utilizam técnicas desconhecidas dos encarnados, mas que surtem resultados inimagináveis para estes últimos. Nem sempre se faz necessário outro requisito que a própria sintonia dos encarnados necessitados com os médicos espirituais, pois o pensamento é, na verdade, o único elo de ligação entre os espíritos, sendo secundário qualquer outro dado. Alguém que ore pedindo ajuda para algum problema físico ou moral pode ser cirurgiado onde quer que esteja, sem maiores formalidades que essa, acima dita, da sintonia mental. Deve-se esclarecer que, por detrás da expressão sintonia, há toda uma gama de dados, que variam de caso para caso. Assim, por exemplo, a conveniência de que aquela pessoa sare ou melhore para continuar servindo no bem. Damos como exemplo as várias intervenções direcionadas à recuperação da saúde de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Pereira Franco, que encarnaram com uma lista imensa de compromissos a cumprir em favor da humanidade. Todavia, como dito em outras palavras, cada caso é um caso. Quem necessita de curar-se ou melhorar a saúde física ou moral deve realmente pedir auxílio da espiritualidade superior e, se for permitido por Deus, recebe ajuda real, inclusive sendo cirurgiado no seu perispírito, o qual repassa os benefícios para o corpo físico, com recuperação mais ou menos rápida. É preciso que as pessoas se conscientizem de que o contato entre as duas realidades, a material e a espiritual, não é fantasia, mas sim natural e permanente, apesar da maioria dos encarnados não se dar conta disso. Tenham fé e peçam, que a tendência é o receberem, principalmente se seu propósito é de servir a humanidade. 2.2.3.5 Leituras edificantes. Há autores cuja elevação espiritual é tão expressiva que a sintonia com eles, através da leitura de seus livros, proporciona a oportunidade de se aproximarem, pessoalmente ou através de espíritos benévolos, e realizarem tratamentos curativos em pessoas doentes do corpo ou da mente. São os casos dos textos de Bezerra de Menezes, André Luiz, Emanuel, Joana de Ângeles, Ivone do Amaral Pereira, Leon Denis e alguns outros. Essas leituras, se bem sentidas e acompanhadas do desejo sincero de autorreforma moral, isolam a mente da influência de obsessores desencarnados e encarnados e propiciam a asepsia dos centros perispirituais, favorecendo a cura dos males físicos e morais. Por isso, é recomendável o hábito da leitura saudável diariamente, como meio de sintonizar no bem. Tudo isso auxilia, e muito, na prevenção e na cura de doenças físicas e defeitos morais. Representa uma continuidade do orai e vigiar de que Jesus falou. 2.2.4 Desobsessão.
Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz talvez sejam dos mais qualificados autores a tratar da questão da desobsessão. Recomenda-se sua leitura por parte dos próprios pacientes e daqueles que se dedicam à tarefa desobsessiva. 2.3 Autocura. A autocura significa curar a si próprio. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ensina como trabalhar nessa área, inclusive através da mentalização dos órgãos doentes ou do defeito moral que se queira superar. Melhor do que relacionarmos tópicos dos preciosos livros da psicóloga espiritual é aconselhar o estudo dessas obras. Em diversos centros espíritas esse estudo é realizado, com excelentes resultados, podendo ser criados mais grupos para tanto. 2.3.1 A utilidade da sua encarnação. Se é verdade que ninguém é insubstituível, por outro lado, há pessoas em quem o objetivo de servir é tão desenvolvido que sua ausência gera dificuldades na vida alheia. Assim, nos momentos de desânimo, que, vez por outro aparecem na vida de todo mundo, basta refletir sobre as suas iniciativas nobilitantes em favor dos outros e pedir o auxílio dos amigos espirituais, de Jesus e de Deus para que seu ânimo retorne, a fim de continuar servindo ao bem. A ajuda da espiritualidade superior não faltará, dando-lhe forças para continuar, mesmo que sua ajuda em favor dos outros se restrinja à oração, à mentalização, à palavra amiga e consoladora e outras formas impalpáveis de auxílio. Quem vive em função de fazer o bem sempre supera os instantes de fragilidade e incertezas, porque tudo no universo conspira em favor do bem e dos benfeitores. O pior que alguém pode fazer é transformar sua vida numa ilha, sem comunicação positiva com as demais faixas de terra, ou seja, as outras criaturas. Quem procura ser parte do continente, que é a criação, procurando viver utilmente, está sempre sob a proteção dos espíritos benfazejos e doando e recebendo energias psíquicas benéficas. Portanto, reabastecendo-se fluidicamente e renascendo das cinzas, como a fênix, que nunca morre. A melhor motivação para continuar lutando é pensar que sua encarnação é útil para o outrem. Assim, levantam-se do leito os doentes, curam-se da depressão os desanimados e seguem adiante os que se julgam cansados de lutar por um ideal superior. Orem a Deus para que sempre lhes inspire o desejo de ser úteis, porque, assim, nunca deixarão de seguir adiante, na estrada evolutiva, a qual representa cada dia e cada hora da existência no mundo terreno e no mundo espiritual. Fim.